Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Olá, muito bom dia. Vizela está em festa. Já passaram 20 anos desde que o povo desta terra viajou até a capital e trouxe Lisboa o tão desejado concelho. Hoje estamos aqui, em direto, desde a Praça da República, com o Fórum 20 anos de Emancipação Administrativa, 20 anos a construir Vizela, uma iniciativa que integra as comemorações oficiais da Câmara Municipal. Ao longo das próximas 2 horas vamos estar à conversa com um conjunto de personalidades ligadas à restauração do concelho, outras que acompanharam de perto a luta dos vizelenses, mas também com quem está hoje na administração deste município. Mais do que um regresso ao passado, prometemos olhar para a Vizela de hoje, apontando caminhos que possam ditar um futuro condizente com a entrega do povo de Vizela numa luta que culminou com a sua autonomia administrativa. Por isso, não perder mais tempo, passar a apresentar o nosso primeiro painel de convidados. Temos connosco Joaquim Lopes Vaz, do Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, também António Ferreira, também deste mesmo movimento, e a representar o grupo A Pesada temos connosco José Manuel Couto e também José Manuel Marques. Antes de mais, obrigado aos 4 por estarem aqui hoje connosco. Joaquim Lopes Vaz, vou começar precisamente este fórum por si. Há 20 anos atrás estávamos precisamente no dia 18 de março de 1998. Naquele dia já sabia que seria no dia seguinte, 19 de março, que Vizela conseguiria ser finalmente concelho. Muito bom dia. Não era fácil. Nós mesmo, depois de tantos anos de luta e tantas saídas, digamos, em falso, tantas promessas, tantas vezes tínhamos sido vencidos nas votações da Assembleia da República, quando a gente ia para lá, ia sempre desconfiado. Mas pronto, algum dia teria de ser, e naquele dia, portanto, no dia 19 de março de 1998, correu tudo bem. E, efetivamente, a esperança surgiu para Vizela depois de uma votação favorável. Que memórias mais importantes ou mais significativas é que guarda desse dia? Eu acho que eram as pessoas entaladas, em que, na verdade, perdiam a voz, perdiam as palavras e havia choro, aquele choro de alegria. Portanto, no momento da votação, logo a seguir, ouvi as pessoas todas nesta situação. Perdiam-se as palavras e apareciam as lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Como é que recorda o caminho feito até aí como elemento do MRCV? O caminho que teve que fazer como elemento do MRCV para que se fosse possível chegar a esse dia? Eu costumo usar aquela palavra, nós tivemos que ser o penetra. Nós tínhamos de penetrar nas instituições, nos partidos políticos, junto dos amigos, junto da igreja, junto dos artistas. Nós fizemos tudo e mais alguma coisa. Por vezes faltava-nos mesmo a imaginação, porque nós já tínhamos recorrido a tudo. E quando queríamos fazer mais alguma coisa, parece que já não tínhamos mais nada que agarrar. Não foi fácil. Como eu costumo dizer, não houve povo neste país que tivesse lutado tanto, sofrido tanto para ser concelho como o povo de Vizela. E se Vizela é concelho, deve na verdade a este querer, a esta força que teve para ser concelho. Porque eles não nos deram, quer dizer, não nos deram o concelho pelos nossos lindos olhos, nem por quererem. Eles deram-nos o conselho pela nossa teimosia e, digamos, pelos problemas que nós também lhe causávamos. Vamos agora falar com António Ferreira. Bom dia. Qual foi o papel do movimento pela restauração do Concelho de Vizela na luta encetada pela emancipação deste concelho? Como é que foi a pergunta? Sr. António Ferreira, qual foi o papel do MRCV? Qual foi o papel? Foi muito importante. Andámos anos e anos a correr para Lisboa e que chegou a nossa vez. De uma promessa que foi feita por engenheiro António Guterres e foi muita gente tudo contra, mas o Partido Socialista teve que cumprir. Até porque antes, uns meses, fez uma votação e votou contra. Então fez-se a vontade. A gente de Guimarães
e nós descemos para o Partido Socialista e disse: estão criadas as condições para Vizela ser concelho. E assim foi, andámos meia dúzia de meses e pronto, e chegou a nossa vez de ser concelho, mas não deixávamos ir 300 vezes a Lisboa, todos os dias a correr com este e com aquele, e pronto, chegou a vez de ser concelho. É um dos elementos do MRCV que esteve, portanto, nesta luta quase desde o início. Que momentos é que não esquece? Ui, muitos. Por exemplo, na véspera, eu tinha mandado fazer as bandeiras, que foram, mandaram um senhor, meu amigo de Gaia, e mandei fazer as bandeiras, e na véspera ele tinha-me dito: já estão cortados os arames todos. Eu disse: os arames todos não, eu quero mastros a sério. E agora não é possível, mas tem que ser. Ele arranjou uma carpintaria, trabalharam toda a noite para pôr os mastros. Eu fui buscar as bandeiras a Gaia às 6 da manhã, cheguei aqui, eram, por volta das 8, com 3.500 bandeiras. Foi a coisa que mais me orgulhou, foi de eu ter realizado aquilo. Idealizei as bandeiras estampadas de um lado e do outro, etc. Isso foi uma coisa que me orgulhou bastante. Mas pronto, foi uma contribuição que eu dei para a nossa causa. E que culminou num dia feliz, mas antes disso houve muitos dias... Tive muitas alegrias e tive muitas tristezas, desilusões não é? também. Devemos muito ao Dr. Francisco Assis de se ter criado o Conselho, e lamento sinceramente a todos os socialistas, quando ele veio cá fazer a campanha, foi abandonado. Foi um grande amigo de Vizela, e o povo, os socialistas de Vizela não cumpriram aquilo que deviam ter feito, porque ele merecia, de facto, aqui uma ovação muito grande, e pronto, e aconteceu. De resto, tenho mais coisas, mas não sei se quiser perguntar outras coisas. Portanto, viajou até Lisboa no dia 19 de março, esteve em Lisboa. Se fui para Lisboa, fui na véspera, não no dia, porque já sabíamos que ia ser concelho. Tem uma história caricata. No dia da votação, foi uma coisa muito importante. Estávamos na sala do Senado, meia dúzia de vizelenses, estávamos na sala do Senado, e então o PSD estavam a fazer a estratégia, como é que se ia votar. E então o Sr. Dr. Luís Marques Mendes disse que ia votar contra. Foi para fazer a vontade ao Sr. Dr. Fernando Alberto de Guimarães, que ele foi sempre um afilhado deles. E depois dá-se o caso, o Dr. Rui Rio, muito nosso amigo da causa de Vizela, resolveu que, Luís, vamos votar, vamos abster. Não. Então, se quiseres abster, vais lá para fora. Portanto, na votação foi 4 ou 5 PSDs lá do Norte, do Porto, ausentaram-se, mais uns socialistas, e houve a votação. Mas foi muito doloroso. Hoje somos acusados, o PSD votou contra, não votou nada contra. O Sr. Dr. Luís Marques Mendes é que foi um garoto muito grande e não cumpriu. Mas para fazer a vontade do Dr. Fernando Alberto, foi um senhor que conquistou uma batalha de pirro. E pronto, e assim são coisas caricatas que acontecem. Não esquece. Mas conseguimos, pronto. E é assim. Vamos agora falar com José Manuel Couto. Em primeiro lugar, perguntar, a pesada, porquê esta designação? Porquê a pesada? Muito bom dia. O nome da pesada surgiu num contexto em que, naquela altura, era um termo muito em voga, principalmente por causa da música, a música pesada. E então houve uma pessoa cá em Vizela que, quando via o nosso grupo reunido, atirou com essa ideia: lá vai o grupo da pesada. Pronto, e o grupo da pesada pegou destaque assim, o nome. Então, a partir daí, pronto, nós continuamos a trabalhar em prol da criação do Conselho de Vizela. E de que forma é que, exatamente, e de que forma é que a pesada contribuiu para que o sonho deste povo fosse uma realidade? Qual foi a contribuição da pesada? A nossa contribuição, toda a gente sabe que foi a luta da rua, o juntar a população. E queria aqui frisar mais uma vez que o nosso grupo era um grupo constituído por
social-democratas, socialistas, comunistas, pelo menos um elemento da antiga UDP, portanto, eram de vários quadrantes políticos, mas quando reunimos, a única cor era o azul e o amarelo, e aí, a partir daí, sabíamos que a política partidária não entrava no nosso grupo, mas sim, era só Vizela. E quando o nosso grupo consegue essa união e transmite-a depois à população, e a população começa a ver, bem, aquele é do PSD, aquele é do PS, aquele é do Partido Comunista, se estão todos juntos, então podemos confiar também neles. E acho que foi a partir daí que nós conseguimos, de uma certa forma, dar um certo ênfase a esta luta e conseguimos a união do povo, que era o mais importante, porque se não tivéssemos o povo do nosso lado, também não íamos lado nenhum. Portanto, acho que a vitória de Vizela partiu um pouco por esse princípio, a união do povo de Vizela. Nós ainda antes de iniciarmos este debate, estávamos a passar um genérico onde se ouvia a sereia, e mal tocou a sereia no spot, eu vi que o José Manuel Couto estava assim a perceber onde é que está este som. Portanto, é um som que lhe faz mexer o coração, o ouvido. Eu ainda hoje, quando ouço isso, ainda me arrepio e fico comovido com esse som que é tão característico da nossa luta. Acho que foi uma mais-valia termos essa sirene na nossa luta, porque o povo, quando ouvia, era um toque que toda a população já sabia para que era que estava a tocar. Portanto, a sirene foi um ponto essencial na nossa luta. E tocou também no dia 19 de março de 98 na Assembleia da República. Tocou, nós tínhamos reunido uns dias antes e decidimos, num dia à noite, que tínhamos que levar a sirene para Lisboa. Onde é que a íamos colocar não sabíamos, por isso é que levámos cerca de 500 metros de cabo elétrico, porque não sabíamos onde é que íamos buscar a corrente para alimentar. Depois, por acaso, encontramos lá num local, numa obra que tinha uma grua, e pedimos lá ao responsável da obra e fizemos a ligação. E chorei quando pusemos a tocar e vem a manifestação do povo de Vizela pela Rua de São Bento em direção à Assembleia da República, e o povo começa a correr e com as lágrimas nos olhos também. Foi uma altura indescritível neste processo da luta pela criação do Conselho de Vizela. José Manuel Marques, portanto, colocá-lo também à conversa connosco. Quando falamos na mobilização da população de Vizela, consegue recuar ao passado e recordar hoje aqui alguns daqueles que foram os momentos mais marcantes? Bem, bom dia. Eu, em primeiro de tudo, quero fazer uma homenagem a pessoas que faleceram, jovens que faleceram e que tiveram muita importância também nisto. Tivemos o Emílio Caldas, Cândido Farrapeiro, Tarola, o Silvino Teixeira, que é uma das pessoas que, pronto, teve uma influência por aquilo que eu vou dizer a seguir, muito importante, o Vieira, o Adão Piloto e o Elidio Chineta e o Leão Farrapeiro. Pronto, isto é... Agora, para falar da luta de Vizela, da união do povo de Vizela, é preciso retroceder um bocado atrás e saber como Vizela era. E Vizela, antes da luta pelo Conselho, era uma terra profundamente dividida. Era uma terra em que havia uma distância muito grande entre o Partido Socialista, o PSD e o CDS, e pessoas zangadas de partidos, quer dizer, havia uma desunião muito grande. E naquela altura, raramente ou quase nunca, o PSD e o CDS fez aqui um comício que não houvesse porrada. Umas vezes vinha o PSD com o grupo dos Zé Lingrinhas e outras vezes vinha o CDS com os corrécios. Normalmente havia porrada sempre ali à beira da pina. Portanto,
o povo era muito, muito dividido. Ora, o que é que acontece? Quando se começou a discutir o Conselho de Vizela, houve duas pessoas muito importantes aqui. E essas pessoas foi o Salvador Cairo Brás, para a luta de rua, atenção, não é? E o Jaquim Jardim. Porquê? Foram os dissidentes do MRCV que puseram este movimento na rua. E quando eles puseram o movimento na rua, começaram a juntar-se. Aquilo veio-nos ter à mão. Naquela altura, eu, Canto Farrapeiro, a seguir o Silvino, Couto e Zé Maria País e aquela coisa toda, começámos a estampar panos, começámos portanto, a tentar movimentar isto, fizemos as primeiras manifestações em cima do caminhão de Magalhães. Eram bastante jovens. Era um movimento de juventude naquela altura. E então eles deixaram os partidos. E o que é que acontece? E a partir dali não houve ninguém que nos segurasse. Nós não pertencíamos ao Partido Socialista, ao Partido Comunista, ao MRCV, nem a nada. Era um grupo autónomo que não olhava, portanto iam com todas as forças, com aquela juventude, sem partidos absolutamente nenhuns, e foi assim que se arrancou e fizemos essa grande união do povo de Vizela, que nunca mais parou. Portanto, isso foi o fundamental dessa luta. A partir daí, nós juntávamos aqui o povo na rua, fizemos magustos, fizemos manifestações, fizemos cortejos, fizemos imensas coisas, fizemos os boicotes às eleições, juntávamos aqui o povo, era ali o palco, a dizer que íamos votar, normalmente eram muitas mulheres que estavam aqui nestas reuniões. E pronto, e começámos aí. Fizemos a manifestação de apoio, na altura tivemos sorte, e também por causa disso, de imprensa, ao Camões, foi um jornalista que levou ali porrada, roubar-lhe o quispo, e nós depois de ter feito uma manifestação, fizemos outra a seguir, fizemos um cortejo, o primeiro cortejo de 5 de agosto, que de início... de início nos vieram a estar connosco e disse, pais, vocês vão ser responsáveis pelo banho de sangue, se existir aqui, portanto, a culpar-nos. Não, nós vamos para a frente e vamos para a frente. E fomos sempre para a frente. E se não fosse essa força, esse desprendimento político que existiu, não havia esta união toda. Mas metade das pessoas, ou mais da metade das pessoas que estavam, eram mulheres, jovens, E no dia, João Manuel Marques, no dia 19 de março de 98, portanto, fez a festa no meio do povo. Há uma fotografia conhecida por todos em que aparece. Sim, mas antes disso houve coisas muito importantes. Quando lá na Assembleia da República, uma das vezes que os deputados não formaram um quórum, depois das pessoas terem ido para lá da noite, viemos e deitámos ali a guripa abaixo. Foi uma coisa, a dominação também, mas ao mesmo tempo a mesma juventude andou a pedir e levantou aqui uma dominação. Fomos nós que fizemos os buracos aqui na Lameira e pusemos os candeeiros e levantámos uma iluminação. Portanto, isto não é assim uma coisa tão má como parece. Esses jovens estiveram no comboio. Nós chegámos ali, as pessoas iam, eles brincavam connosco lá. Quando nós viemos aqui, levantámos a linha como fosse papel vegetal. Nós prendemos os comboios. A partir de uma altura, nós tivemos necessidade de ter sempre aqui o povo na rua. E começámos pelos magustos, pelos rallies papers, que eram os rallies de carros de bois que chegámos aqui a fazer com o Ramiro, que era o organizador. Fizemos ali... Nós tínhamos sempre de ter pontos de união. E eles estavam às vezes a oscilar, nós chegámos ali, começámos a parar o comboio, 1 hora, depois parámos 30, depois parámos 15 minutos. Claro que, no meio disto tudo, esta juventude foi mal interpretada algumas vezes e chamaram-nos arruaceiros, com comunicados e essa coisa toda. Bem, isto foi a luta verdadeira, esta luta verdadeira, antes o MRCV tem uma luta muito importante, muitos anos, mas o que fez isto ir para a frente, o que fez o povo... vir para a rua com os pais e com os filhos e com aquela força, foi a juventude. Porque, a partir de determinada altura, quem trazia os pais eram os jovens.
os jovens vinham com os pais, os pais vinham com os jovens. E, portanto, essa união foi essa. E a partir daí, socialistas, comunistas, PSDs, toda a gente junta. Prontos, porque quando começámos o movimento de juventude, nós tínhamos duas pessoas, tínhamos o Silvino Teixeira, que era um grande militante do PSD, e Vizela deve-lhe muito, mas quando nós começámos não havia político, o Silvino, o Couto, Faísca, não havia política. Então, aquela junção de pessoas da esquerda e da direita, ali juntas e acima de tudo jovens, não pararam e levaram isto para a frente e foi isto. E fez eles nunca conselho. mais puderam retroceder. Nós voltamos já à conversa, vamos agora retomar com Joaquim Lopes Vaz. Como é que olha para Vizela agora, 20 anos após a conquista da sua autonomia administrativa? Eu costumava dizer que Vizela progrediu mais em 5 anos pós-Conselho do que nos últimos 50 de Guimarães. E se não tivéssemos sido o Conselho, isto seria uma terriolazinha, e era isto que interessaria a Guimarães. Porque quanto menos vistosa fosse esta terra, quanto menos elementos tivesse, mais eles pensavam que podiam ter a administração de Guimarães aqui. Portanto, depois nós viemos provar, na verdade, com o Conselho, éramos capazes de progredir, ganhar dimensão como outra terra qualquer, porque nós, efetivamente, estávamos a ficar para trás. Eu recordo-me, quando foi aqui o projeto de fóruns, teve, creio que, 7 anos em Guimarães para ser aprovado. E em Guimarães dizer assim, em Vizela o senhor não faz. Diziam eles ao Sr. Antunes, em Vizela o senhor não faz. Se quiser vir investir para Guimarães, aqui facilitamos-lhe tudo. Portanto, se esta terra, na verdade, não tivesse dado esta volta, hoje seria aquela terriolazinha que teve um período áureo de termas, e por aí ficava, apesar de produzir aqui muita riqueza com a força da indústria que aqui tinha. Mas quais foram as alterações mais significativas nestes 20 anos? Eu acho que é sobretudo no aspecto urbano. Acho que isto deu uma volta fantástica, não é? Nós, quando olhamos para esta parte nova da cidade, nós podemos, na verdade, ter orgulho de ver a nossa terra progredir, digamos, ao nível das outras, à velocidade das outras, porque até aí nós ficávamos sempre para trás. Esse é um dos aspectos, portanto, o aspecto urbano foi o que dominou mais. Depois as estruturas, na verdade, a nível de estradas, acho que houve aberturas de estradas que valorizaram muito esta terra, aquela variante dali, o mercado, o próprio edifício da Câmara, Eu tenho um episódio muito engraçado com um colega meu de Guimarães, que andou comigo na Força Aérea, e ele veio ali pedir qualquer coisa às instalações provisórias e depois encaminharam-no para o novo edifício. E ele liga-me e diz: neste tempo de crise, um edifício daqueles, isto é esbanjamento, isto não pode ser. E eu disse-lhe assim: houve uma coisa, sabes que a luta de Vizela foi 100 e tal anos. Este povo sofreu muito, este povo lutou muito. Portanto, tens de compreender que o edifício municipal, da Câmara Municipal, tem que refletir essa luta e esse querer de Vizela, tem que ter essa grandeza da luta que Vizela teve. Está bem, isso é conversa, diz-me ele. Que caminho falta fazer agora? Ou que caminho deve ser feito agora? Ora bem, nós não podemos, na verdade, ficar para trás, não é? E nós temos que ter um parque industrial para ter aqui as indústrias a vir para aqui, a ser procuradas. Se nós não tivermos essa área, poderá não ser muito fácil, a orografia do terreno não fazer, mas temos que o fazer. E depois temos, na verdade, de melhorar o acesso às autoestradas. Nós temos as autoestradas a andar aqui à volta, mais ou menos, mas os acessos são deploráveis. Além da Vime, na verdade, quem vai daqui para a Revinhada, lá para aquele nó da Revinhada, um camionista que se meta por ali abaixo, ele deve se assustar muito. Deve ter muito medo de trazer um tiro por ali abaixo. Também a entrada aqui por Cerzedelo, para a 7,
é uma estrada municipal, assim, um bocadinho, que agora estão a tentar melhorá-la agora, mas mesmo assim acho que não serve. Quando a gente sai a linha Cerzedelo e em vez de virar para a Vim, vira portanto, para aqui para o lado de São Martinho de Conde, aquela estrada que sai da autoestrada parece que está a pedir, leva-me em frente. E essa estrada, na verdade, deve vir sair ali mais ou menos a norte ou a sul da Laza. Portanto, o que está a falar é portanto, Estruturas e acessibilidades, que a aposta deve passar por aí. Sim, deve passar pelo acesso às autoestradas. A nível, digamos, aqui é preciso, na verdade, o estacionamento. Terem atenção ao estacionamento. No centro da cidade. Terra que hoje não cuida do seu estacionamento vai definhar, vai morrer, porque hoje as pessoas não prescindem da sua viatura para ir buscar uma gabardina ali, uma lavandaria, para ir fazer qualquer coisa, vêm na sua viatura. E se não tiver onde estacionar, não vêm para aqui. Acho que temos de criar espaço aqui para estacionamento de autocarros, as excursões. Quando elas entram aqui, elas enchem o comércio, os cafés, restaurantes, todo o comércio mexe. Portanto, o estacionamento é fundamental. Estacionar é viver. Ou arranjamos estacionamento, ou morremos. Depois, temos ainda, no plano turístico, polos a desenvolver. Acho que no plano religioso temos a Senhora da Tocha e o São Gonçalo, que não é de Amarante, é de Vizela. E nós ainda não tivemos força para dizer que ele que era daqui, que foi parco em Sampaio, assim, ainda não tivemos força para isso. Mas temos que dar essa volta. E temos, sobretudo, o Tratado de Tagilde, que é um elemento histórico, um dado histórico fabuloso. Qualquer terra com este elemento histórico tinha ali aquilo sempre cheio de excursões. Um colega meu da tropa, eu trouxe-o ali a visitar aquilo e diz-me ele assim, vós com um cartaz aqui frente às caves, um cartaz a dizer a mais velha aliança do mundo, com bons transportes para lá, quer por rodoviários, quer ferroviários, e assim, vós tinhas aquilo sempre cheio de gente. Nós temos que ter o vestido, temos o vestido, mas precisamos de saber pôr o botão. Está a falar da promoção dos nossos produtos? Sim, também temos o produto, desde o que é típico daqui, o bolinhol, com certeza, que também é um aspecto interessante, a gastronomia é interessante. Mas agora, nós tínhamos que pegar na Senhora da Tocha, no São Gonçalo, no Tratado de Tagilde, juntar ao São Bento, que está lindíssimo. Eu, quando começaram lá a mexer naquele projeto paisagístico, eu tive um bocado de medo, mas acho que ficou uma maravilha, ficou muito bem. E juntar ao São Bento, juntar, na verdade, às termas, juntar ao parque, juntar ao nosso rio, fazer o aproveitamento do rio, e fazer um bom cardápio turístico e levá-lo daqui para fora para atrairmos gente para aqui. Vamos agora ouvir António Ferreira. 20 anos depois, considera que o desenvolvimento alcançado por Vizela faz justiça à luta que foi travada pelo seu povo? Não, só lamento sinceramente, acho que estamos parados no tempo. Vê-se, esta inauguração não se fez nada, eu gostava, mas era inaugurar coisas. A zona industrial, não se fez nada, bem as câmaras, não se fez nada. Podíamos ter uma central de caminhonagem com um bocado de lazer misturado. As termas, vieram aqui uns tipos de estrangeiro, tomaram conta disto, arruinaram isto tudo, já fomos a rainha das termas de Portugal, hoje não somos nada, nós estamos parados no tempo, que não se realizou nada. Gostava de ver o 20º aniversário, inaugurar isto, aquilo, aquele outro, agora lançar bandeiras para baixo não é nada. Era fazer qualquer coisa de concreto, fazer inaugurações, mas coisas sérias. Temos ali o sítio para a zona industrial, não se faz nada. Mas a luta de Vizela pela sua emancipação administrativa valeu a pena? Valeu a pena. Agora era preciso lutar, andar para a frente, não é? Você repare, a gente vai à trofa, aconselho quando a nós, Deus me livre, a trofa está a quilómetros, está a anos-luz da nossa emancipação. O que é que nós temos? Não temos nada. Está tudo parado aqui. Não faz nada. Qual é que espera que seja o caminho? Portanto, o caminho é começar pela zona industrial, pôr a Rainha das Termas de Portugal a funcionar, como funcionou antigamente, fazer qualquer coisa de concreto. E a central de caminhonagens com um parque de merendas. A zona está lá, é só fazer.
e não é muito caro, cá não se faz nada, que inauguração é que se faz no 20º aniversário. Portanto, Para mim é lamentável além isto. de elemento do MRCV, é conhecida a sua atividade como empresário. Acha que os empresários hoje têm dificuldades em se fixar aqui no Conselho? Tem que fixar, não temos nada, o que é que nós temos? Veja agora que um senhor industrial de Guimarães vai fazer um conjunto para mandar vir pessoal do Bangladesh trabalhar, o que vem no jornal, vem pessoal do Bangladesh para aqui, que não se faz nada, o que é que eu vou fazer? Desculpe ser tão pessimista, mas isto é a realidade, não estou a inventar nada. Não é? José Manuel Couto, como é que avalia o caminho percorrido pelo Conselho de Vizela nos últimos 20 anos? Eu vejo da seguinte forma: vamos recuar no tempo, vamos ver o que era Vizela antes de ser Conselho e vamos ver a realidade hoje. Quem conheceu Vizela antes de ser Conselho sabe que isto era praticamente uma terra abandonada. Quer se queira, quer não, esta é a dura realidade, era uma terra praticamente abandonada. E por muitos argumentos que me possam atirar, não me convencem se disserem que se Vizela não fosse Conselho hoje, que tinha o desenvolvimento que tem. Porque nunca a Câmara de Guimarães investiria os milhões que se investiram em Vizela depois de Vizela ser Conselho. Porque sendo o Conselho de Guimarães um Conselho grande, nunca estaria virada para Vizela, até por razões políticas, por causa da nossa reivindicação. Claro que fez-se muito, há muita coisa que as pessoas não veem, porque são investimentos que estão, por assim dizer, enterrados entre aspas, porque nós não tínhamos praticamente saneamento, não tínhamos as estradas estavam uma calamidade na altura também, portanto o abastecimento de água e saneamento era praticamente nulo, e esse investimento foi feito ao longo dos anos, desde que Vizela foi Conselho, e foi um grande investimento para a qualidade de vida também das pessoas. É muito natural que, se Vizela não fosse Conselho, nós hoje não teríamos o Monte São Bento e toda a zona envolvente conforme temos hoje. Portanto, há aí uma série, já não falando na Marginal Ribeirinha e outras infraestruturas de grande vulto que se fizeram por aí fora, não teríamos isso. Portanto, Vizela progrediu bastante, mas como nós fomos ambiciosos na luta, também que hoje continuamos a ser ambiciosos e queremos mais para a nossa terra. E aquilo que foi dito pelo Sr. Freire e pelo Sr. Vaz, eu concordo plenamente, porque enquanto não tivermos umas acessibilidades em condições de autoestrada a Vizela, para depois, e também se criar uma zona industrial, é um ponto de passagem depois, não só para industriais, mas para turistas, porque nós temos o turismo religioso, o termal, temos um filão por explorar, mas é preciso que as pessoas que venham, que demandem a Vizela, saibam que têm condições para chegar cá. Neste momento não temos. E há uma coisa que, mais tarde ou mais cedo, vão ter de reformular esta mini variante que vai da Rotunda dos Bombeiros, lá acima, praticamente ao Castelo, que foi um grande erro da Câmara de Guimarães na altura fazer isso aí, porque o traçado que Vizela pretendia era aqui para o lado da Quinta da Portela, começarem em Fias e sair lá em cima em Santa Eulália, porque se fizessem isso, nunca teríamos os problemas que temos hoje de, em qualquer hora do dia, estarmos aí engarrafados aí no trânsito. Vamos prosseguir com José Manuel Marques. 20 anos depois, eu pergunto, valeu a pena a luta encetada pela conquista da emancipação? Valeu a pena, mas fez-se muito pouco. Vizela foi uma terra que andou muito de volta das termas. As termas de Vizela eram o coração. Termas, o Parque e o Rio é o coração da nossa terra. E, a partir de determinada altura, o que é que nós vimos? Vimos as termas chegar à decadência que estão,
vimos o hotel americano, o sul-americano, completamente descaracterizado, não sei como está por dentro, mas acho feio, aquilo não gosto. As termas ali fizeram agora um armazém de banheiras, uma coisa mal feita, fugiram à traça daquele edifício lindíssimo, que devia fazer o que toda a gente fez, entre as termas São Vicente, as das Taipas, Caldas da Rainha e tudo respeitou a traça. Aquilo ali pode ser muito funcional, mas é uma coisa que descaracteriza a terra. Mas aquela parte ali era uma zona onde as pessoas iam às termas, tinham um jardim, depois do banho sentavam-se, tinha lá uns bancos, juntamente corria, era uma coisa extraordinária. Íamos para o parque era uma coisa fantástica. Hoje a erva foi substituída por poeira e não sei o que mais. Foi totalmente abandonado. Vizela tem a melhor coleção de camélias que ninguém fala do país. Tem 5 coleções de camélias dentro do parque, não são podadas, não são nada. Vizela, lá embaixo, onde é que é o campo do minigolf? Tem lá o falecido, o Sr. Torres, tem lá 3 árvores, chamam-os 3 irmãos, não respeito. Vizela tem árvores, aquelas árvores americanas que é os... Tem as sequoias, tem uma coleção de sequoias, que a partir dos 100 anos aquilo pertence à lista dos fósseis vivos. No Palácio Cristal, em Lisboa, junto ao Palácio São Bento, essas sequoias estão ali guardadas com a data, com tudo direitinho, percebe? Porque são árvores que já não existem. Aliás, eles respeitaram por completo o esforço que o Dr. Abílio Torres, que foi o maior vizelense de todos os tempos, e que aquela obra que fizeram e que valia hoje mais do que a Expo 98. Então pergunto-lhe o seguinte, José Manuel Marques, de que forma é que os decisores políticos devem olhar para o futuro do Conselho? Não, eu estou convencido agora, temos aqui um jovem à frente da Câmara, que estou convencido que vai dar a volta a isto. Mas Vizela não fez nada. A maior obra que se fez a seguir a Vizela foi a CP que a fez, foi aquele túnel e a passagem do caminho de ferro, foi das maiores obras, e aqui o fórum. De resto, não se fez nada que se visse para os anos que estamos aqui. Mas eu pedi ao Sr. Presidente que aqui está, que evitasse que Vizela fizesse um cemitério de cimento. Vizela não pode ser um cemitério de cimento. Nós temos estas casas aqui, temos a rua toda a rua com aquelas casas antigas a cair, e se nós não pegarmos naquilo, aquilo fica tudo descaracterizado, sabe? Nós temos que pegar nisso, porque aquilo faz parte da nossa terra, tá? E não se pode agora estar a criar, muito bem, quero investir em Vizela, investam nestas casas, recuperem-nas, ponham isto bonito, pôs lindas, como era antigamente, vão à rua principal, façam o mesmo, e isso é que tem que ser, percebe? Isso é que tem que ser. E o parque, de uma vez por todas, que não sei, tem que dar ali uma arrumação, porque é o nosso coração, percebe? E depois não é isso, Vizela, se as termas estivessem a funcionar, dá para tirar 1 milhão de litros por dia, não se faz nada. Podia até fazer uma piscina, não era ali, até no parque se quisessem, percebe? Agora é assim, as pessoas herdaram o que era do Dr. Abílio Torres, compraram mais umas cotas e fizeram aquilo, destruíram uma traça daquilo, e pronto, porque eu sou sincero, quando foi isto, e eu peço desculpa a essas pessoas que fazem parte dos amigos das termas, eu não concordo, nem com a Câmara, que deixasse construir uma coisa sem a traça que devia ser. Nós vamos ter que dar como concluída a intervenção deste painel. Eu sei que o Sr. Joaquim Lopes Vasco teria algo a acrescentar, que estava-me a dar essa indicação. É só acrescentar aqui um elemento histórico do desenvolvimento desta terra na Belle Époque. Vizela desenvolveu, noutros tempos, à custa desta estrada nacional, que creio que é a 105. A 106. Ou 106, esta aqui, que era conhecida pela Real Estrada Penafiel-Braga, e com a chegada aqui do comboio a Guimarães. Foi nessa altura, estas duas vias, portanto, estas duas vias de comunicação, que, através do qual vinham para aqui os aquistas para as termas. Portanto, isto eu só quero fazer referência a este dado histórico, já muito recuar bastante no tempo, para dizer
que os acessos têm que ser uma prioridade em qualquer terra. Se nós não tivéssemos tido isto aqui, isto seria uma aldeiazinha mesmo. Se não tivesse passado aqui esta estrada, se o comboio não tivesse passado aqui, não vinha para aqui a elite portuguesa que tinha poder de compra e que, na verdade, fez desenvolver isto. Fundamentalmente, era isto que eu queria acrescentar para chamar a atenção de que os acessos, em termos modernos, são muito importantes porque também já foram no passado. E nós temos, na verdade, esse desenvolvimento, estas duas vias de comunicação que tivemos. José Manuel Couto, mesmo para terminar, temos que passar ao painel seguinte. Sim, sim. Muito rapidamente, só para prestar aqui uma singela homenagem a duas pessoas, dois vizelenses que fizeram parte do movimento e que, por motivos de saúde, não estão cá e a qual eu quero desejar uma rápidas melhoras. Mas queria prestar uma homenagem ao Sr. Manuel da Costa Campelos e ao Sr. Domingos Pedrosa, que estão acamados, para eles umas rápidas melhoras e bem-ajam por aquilo que fizeram em prol de Vizela. Muito obrigado. Muito obrigado aos quatro por terem estado connosco. Recordo que, eu vou pedir agora apenas para se poderem retirar, para darem lugar, portanto, aos próximos oradores. Recordo que estiveram connosco à conversa Joaquim Lopes Vaz e António Ferreira, do MRCV, também José Manuel Couto e José Manuel Marques, em representação do Grupo A Pesada.